Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o escritor e poeta Alisson Silva. Bom, Alisson, dentro dessas andanças da sua carreira como poeta, teve um grupo que você coordenou que foi o Taberna dos Poetas. Exatamente, foi... Explica pra gente como é que foi criado esse grupo, como é que funcionava. Então, eu tinha criado também pelo Facebook, né, o grupo, para atrair poetas da cidade, tudo, porque até então eu não tinha voltado, eu tinha me afastado de tudo durante esses 10 anos. Porque também tinha cada um indo para um lado e só tinha a Academia Jacarense de Letras mesmo. Aí, no caso, eu tinha criado esse grupo para encontrar, porque assim, eu acho que eu vejo muita dificuldade para as pessoas darem espaço para os jovens, pessoas jovens, porque a gente tem muitos talentos ainda. Aqui em Jacareí eu conheço várias pessoas jovens que escrevem, que desenham, que fazem todo tipo de arte. Artista plástico, né? Sim, e não encontra um lugar. Eu passei por isso lá atrás também. Então eu queria fazer isso. Só que daí eu dei de encontro com o Litera, né? O grupo o clube de leituras da Vera. Aí eu acabei ficando por lá. Então desisti de decidi deixar para lá o grupo. Mas quando você começou, mas chegou a ter participações ou não? Teve os mesmos também, alguns que é do Litera, alguns da academia e outros que eu conheci pelo Facebook. E a comissão setorial de literatura, como é que funcionou isso? Então, foi a partir disso também que eu conheci a Vera Lúcia, alguns outros, porque o Guedes eu já conheci, o Pedro Paiva eu já conhecia há muitos anos. A gente se reunia aqui no museu, que era a primeira comissão setorial de literatura que existiu. Então, a gente já tem uma história desde lá. Aí que eu fiquei sabendo que tinha voltado, só que aí já estava com uma ideia mais ampla, mais pessoas e tudo mais. Só que aí começou a pandemia, eu fui em 2 reuniões só. Começou a pandemia, depois eu não teve mais reuniões. Aí, no caso, pelo que eu saiba, só está tendo, ainda tem um grupo, mas no Facebook. Não sei se voltou a ter reuniões. Você falou no comecinho do bloco, ou foi no bloco passado, que você lançou o primeiro livro, né, 2009. 2009. Depois você ficou um tempão afastado e voltou depois. Sim. Por que você largou um pouco? O que aconteceu nesse espaço de tempo aí? Então, porque depois desse tempo, eu deixei um pouco para lá, porque, como eu disse, era muito difícil. O que eu queria fazer eu não conseguia fazer, porque não tinha espaço, na verdade. Algumas pessoas chegaram a fechar a porta, outras abriam. Mas, assim, quando eu vi que estava dando certo, que estava tendo mais movimentos, mais pessoas interessadas, que estava mais, assim, fácil de conseguir fazer as coisas, aí eu voltei a pegar o gosto de fazer. Mas eu nunca tinha parado de escrever, eu escrevia ainda. Eu só não participava desses eventos e tudo mais. Cheguei a participar da Feira dos Trilhos, recentemente, este ano também. E como é que você vê hoje a poesia brasileira hoje em dia? Como é a sua análise em relação à época que você começou, ou então até mesmo para a gente voltar mais antigo ainda? Hoje a poesia brasileira é mais aceita, ou ela está melhor do que em outros países? Como é que você relaciona isso? Não, melhor que outros países eu não acredito, não. Mas a poesia brasileira cresceu bastante, né? Eu vejo pelos grupos que eu participo no Facebook, eu sigo para poder divulgar também e também conhecer outros autores. E tem bastante, muitos escritores. E deve ter também, como você falou, muito talento escondido, né? A pessoa até... Porque às vezes a pessoa fica contida ali e ela nem tem coragem de procurar saber, né? Às vezes eu não quero nem publicar porque eu acho meu poema tão ruim. Exatamente. E eu não acho isso. Eu acho que a poesia, cada poesia tem o seu valor, né? Tem o seu potencial. E eu acredito também, uma coisa que eu queria falar,
que a literatura, a arte em si, qualquer que seja o gênero, tem espaço para todo mundo, né? Não tem essa assim, um é melhor que o outro, não. Cada um tá no seu patamar que ele conseguiu chegar, mas espaço tem para todo mundo. Né? E você falou do... É nisso que eu que acredito. que a pessoa não deve guardar, né? Deve publicar. É. E aconteceu mais ou menos com você na primeira vez do Caduco, né? Que você enviou 3, pensando nos 2 que você achava melhores e acabou sendo escolhido o Caduco. Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu. E hoje em dia, como é que está a sua produção de poesia? Você falou que trabalha mais na escrita de madrugada, Sim. vai avançando, mas a sua rotina é assim, todo dia escrever um pouco ou tem dias específicos? Não tem dias específicos, é mais quando eu estou mais tranquilo mesmo e quando vem a inspiração. Assim, mistura com a música. Então, quando eu estou ouvindo música, vem bastante coisa também na cabeça, porque daí a música mexe, né, conversa com a gente, então acaba saindo mais. E que tipo de música você acha ideal para você nesse sentido? Olha, eu gosto de música mais antigas, até eu falo que eu nasci em outro tempo, porque eu não gosto de agora, mas qual, das por músicas exemplo, de agora. Que você ouve, costuma ouvir? Eu gosto das músicas dos anos 70, 80, 90, os internacionais, nacionais. Eu ouço bastante Elis Regina, eu gosto. Elis Regina. Região Urbana eu gosto demais também. É que Raul Seixas. Você vai ver as letras, são poemas, né? São poetas que transformaram em música. Sim, transformaram em música, exatamente. São muitos. Pra gente estar quase encerrando, daqui a pouco eu vou pedir para você ler um dos seus poemas aí. Se você fosse pegar, assim, os três poetas que mais marcaram a sua trajetória, podem ser brasileiros ou estrangeiros, quais são os 3 que você citaria? Inclusive os que não são renomados, assim? Não, o que vier à sua cabeça. Então, o Carlos Guedes, para mim, é uma referência, porque quando eu comecei, eu procurei ele para saber, e ele me deu muita força, então a gente se conhece quase 20 anos, então para mim ele é o primeiro. Agora, estrangeiro, o que eu mais gosto é Pablo Neruda. Amo demais o livro dele, os 20 Poemas de Amor, Uma Canção Desesperada. Você chegou a ver o filme O Carteiro e o Poeta, não? Já, muito bonito, muito bonito. E brasileiro também, o Vinícius de Moraes eu gosto. Vinícius? Demais. E os livros. As 3 poesias que mais marcam, não precisa declamar, mas que você lembra agora que vem à sua cabeça. Não precisa ser também de autores conhecidos, que vem à sua cabeça. Então, do Vinícius tem a De Repente, né? Que é aquela De Repente. Eu não lembro. Não tem importância, só falar para citar os nomes só. Mas eu não lembro se o nome é este também. Olha, nomes eu não vou lembrar. Não tem importância. Com essas coisas sou difícil de lembrar. Assim, Para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Parabenizar você por todos esses anos dedicados à poesia. Esse livro você trouxe para mim, né? Tá autografado. Exatamente, esse livro é seu. Fiz uma dedicatória para você. Obrigado. Eu queria então que você pegasse, para a gente encerrar, o poema que você vai ler. Tá. Aí com a sua leitura a gente encerra o nosso programa. Tá certo. Qual é o nome do poema? O poema se chama Lira do Poeta. Vamos lá. Posso ler? O que quer, o que é? Um poeta sem medo? Um poeta sem a flor de um beijo? O que é um poeta sem dizer, sem a coragem de amar? Sem um ímpeto desse amor confessar e voar, e depois só esquecer? Ah, se a poesia pudesse viver, queria. O que quer, o que é? Queria ser um sabiá que voa livre pelo ar. Queria ser um beija-flor que beija a flor sem o medo de amar. O que é um poeta sem amor ou amante? Só a alma é um rio sem fluir. O que é um poeta sem inspiração? Seu desejo é um fogo sem o poder de destruir. O que é um poeta sem a culpa do amor? Percorridos os caminhos do amor,
mais do que corridos, duvido do que realmente sou. Desconheço os caminhos que me restaram, nenhum naipe me sobrou, um ser de ego e rancor. O que era eterno já passou. O amor floresce nos olhos e o poeta colhe inspiração. Existem aqueles capazes de amar, assim como existem aqueles capazes de matar o amor. O poeta semeia, semeia, o poeta é semeador. Semeia o amor, semeia. E quando no olhar floresce, o poeta colhe paixão e amor, e recebe em troca, em vez de beijos, a dor e o desamor. Porque o amor era apenas um sonho, e o sonho acabou. A vida é bela, mas o amor imperfeito, claro, é injusto. Bonito, bonito. Obrigado. Você concorda com a frase o poema do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, né? Que finge tão completamente, que finge que é dor, a dor que devera sentir. Isso, exatamente. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço muito. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.